E aí, pecuária, bom? Estamos começando mais um podcast Negócio Animal e como você já sabe, o podcast Negócio Animal tem o intuito de levar história, informação e conhecimento para nós da pecuária, sobretudo do cavalo e do boi. Eu tenho hoje um convidado bastante especial aqui, mas antes de falar do nosso convidado e fazer o nosso podcast, eu quero agradecer ao JP da M Ferramentas, que produz materiais para equinos que é fora do comum, resistentes, com ótima durabilidade e ótima funcionalidade. Abraço para vocês da M Ferramentas. E aqui comigo eu tenho o Yuri Ribeiro de Paula, que é veterinário. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Norte do Paraná em 2008, Programa de Aperfeiçoamento Profissional pela Equivet Assistência Veterinária de 2008 a 2010, Curso de Aperfeiçoamento em Acupuntura Veterinária pela Faculdade Brat de 2008 a 2010 também. Atuou como médico veterinário na Equivat Assistência Veterinária de 2010 a 2015. Atuou como veterinário responsável pelo ARAS KL e chefe da cirurgia do Hospital Veterinário Luiz Leig, de 2015 a 2024. Atualmente professor de Clínica Médica e Cirurgia de Grandes Animais na FURB, aqui em Blumenau, e proprietário da Horse Solutions, que atua com equinos aqui na região de Santa Catarina. Yuri, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua dedicação, teu tempo para vir aqui contar para a gente um pouco da tua história e do teu conhecimento com grandes animais aqui, principalmente os cavalos aqui da região de Santa Catarina. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho com os equinos aqui no estado de Santa Catarina. É isso aí, Yuri, eu tenho muita curiosidade, assim, sobretudo da cirurgia de grandes animais, né? Como se prepara tudo isso, porque a gente são animais pesados, né? E lidar com eles em estado de dormência, né, ali, né, é uma coisa bastante curiosa para mim. Mas antes de chegar nesse ponto, Yuri, me fala um pouquinho de onde você é, de que cidade você é, se você na tua infância sempre esteve em cima de um cavalo, como é que é a tua vivência com essa área? Então, tá, vamos lá. Eu sou natural de Ponta Grossa, Paraná, né, fui criado no meio de animais, de chácara, fazenda, né. Pé na terra mesmo, no curral. Pé na terra no curral. Então, minha mãe tinha criação de cachorro, tinha um canil com criação de cachorro, criava coelho, galinha de Angola, enfim, um monte de bicho, né? Meu pai criava gado, também tinha gado e carneiro e cavalo. Então, eu nasci no meio né? Até os 4, 5 anos de idade, eu morei na roça, vamos dizer assim. E depois que a minha família acabou mudando para a cidade, quando a gente começou a estudar, eu e minha irmã, e a gente acabou indo para a cidade. Mas eu sempre tive esse contato com o campo, né? Sempre desde pequeno. E quando a gente saiu da onde a gente morava e foi para Ponta Grossa para começar a estudar, né? A gente foi morar em apartamento. Então a gente morou 1 ano e pouco no apartamento. Quer dizer, saiu do campo para ir para uma caixa de fósforo, né? Uma jaulinha, né? Aí meus pais viram que não ia ter condição de ficar assim por muito tempo nesse apartamento, acabaram adquirindo uma casa e a gente acabou mudando para casa e onde a gente começou a ter papagaio, cachorro, gato, tudo de novo, tudo né? que dava para ter dentro da cidade. Dentro da cidade a gente acabou tendo. E junto com isso eu comecei a fazer a aula de equitação, né? Ah, que bacana. Então, porque eu sempre, como eu gostava de cavalo, eu andava a cavalo lá né, onde a gente morava, aí eu comecei a fazer aula de equitação na Sociedade Hípica lá em Ponta Grossa. Isso foi até 2008 por aí que eu montei, né? Então desde que eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade até 2008. E fazendo a universidade, você também continuou montando? Não, em 2008 eu parei, que daí eu comecei no 2º grau, daí foi em 2001 eu passei no vestibular, comecei em 2002, né? Então eu fiquei esses de 2008 até 2019 sem montar. Olha só. Então foi o período que eu estava na faculdade e quando eu comecei a trabalhar, né? Daí eu voltei a montar em 2019. Olha só. E hoje monta de novo, mas muito pouco, não? Hoje muito pouco, né? Porque eu voltei a fazer hipismo, que eu gostava, só que daí eu tive um problema com o meu animal e aí eu acabei tendo que aposentar ela. E por enquanto eu estou em stand-by, mas vamos ver se eu volto. É isso aí. É isso aí. E você, desde muito cedo, você já sabia que era veterinário? Você tinha outra profissão que você imaginava? Não, sempre foi? Nunca imaginei outra coisa, porque como
nasci no meio de bicho, né? Então, tipo, eu achava, quando precisava de algum animal nosso, precisava de atendimento, que meus pais chamavam, né, o veterinário, aquilo me fascinou e eu falava assim, eu quero ser médico de bicho. Tipo, desde criança eu queria ser médico de bicho, né? Sabia nem que era veterinário, falava que era médico de bicho, Médico né? de bicho, Então, mas que bicho que você quer? Médico de bicho, não interessa, é de bicho, né? É bem assim mesmo. De cavalo, de vaca, de carneiro, então porco, né? Porque a gente tinha tudo, então a gente, então, médico qualquer de bicho coisa mesmo. era para ser o médico de bicho, né? E naquela época, né? Vamos dizer, quando eu era criança, então não tinha tanta essa separação de médico de pet, médico veterinário de pet, médico veterinário de equino, médico veterinário de bovino, né? Então era o médico veterinário, como é a nossa formação Pra é todos os animais. generalista, né? Então, o veterinário que trabalhava a campo, ele atendia de tudo. Ele atendia carneiro, cavalo, vaca, cachorro. E você sabe cavalo, que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu estava te falando justamente isso, né? Na minha época, era uma cidade pequena e tinha ali 2 veterinários e eles eram, né, veterinários gerais e principalmente de animais grandes, né, de fazenda. E pets, como era muito pouco, né, a gente quando levava atrás de um veterinário tinha que esperar ele voltar do campo, né? Não era desse jeito hoje, que tem uma especialização em pet, só pet e tal. Era generalista realmente, como você disse, e a gente tinha que esperar ele voltar dos sítios para atender nossos bichinhos na cidade. E hoje que a medicina veterinária está bem avançada, que a gente tem daí já as suas subdivisões, né? As suas especialidades, vamos dizer assim. Então, o próprio conselho ele começou a aceitar algumas especialidades, né? Que até então não eram exclusivas da medicina veterinária. Como, por exemplo, a fisioterapia. Fisioterapia, antigamente, quem fazia fisioterapia em animais eram fisioterapeutas, não eram médicos veterinários. Olha só. Né? Aí o Conselho Federal de Medicina Veterinária criaram essa resolução de que o único exclusivo responsável pelo cuidado com o animal é o médico veterinário. Então a especialidade de fisioterapia está dentro da veterinária. Então agora somente veterinários que podem praticar a fisioterapia, né? Que é um trabalho que você oferece, né, dentro da Horse Solutions, que é a fisioterapia com animais, né, com equinos, né? Com animais atletas. Essa a gente vai abordar daqui a pouquinho. E essa questão de ir para a cirurgia, Yuri, como é que você gosta da prática cirúrgica mesmo? Então, eu vou contar uma historinha, né? Porque assim é bem diferente, porque durante o meu processo de aprendizado na faculdade, eu peguei um ranço de cirurgia por causa do meu professor. Então, eu não queria cirurgia, né? O que eu sabia é que eu não queria cirurgia. Os meus estágios todos foram feitos em cima de reprodução, da área de reprodução de equinos, que era uma área que eu gostava. Quando eu tive a matéria, eu tive um desencanto e achei que realmente não era aquilo, né? E como eu também gostava muito da parte clínica, né? Eu comecei a procurar estágios na área de clínica, né? Então, dentro da faculdade, como não tinha cavalo, eu fiz monitoria, fiz estágio com clínica de pequenos, né? Porque a clínica é clínica. Então, você sabendo clinicar um cachorro, você vai saber clinicar um cavalo, né? Mudam algumas coisas? Mudam. Mas, assim, o raciocínio clínico, ele é o mesmo, né? Então, eu comecei a fazer estágio com clínica dentro da faculdade e depois, quando eu tinha as férias, eu não tinha férias. Minhas férias eram estágio, né? Então, desde 2002, as minhas férias foram estágio. Eu nunca tive... às vezes passava Natal e Ano Novo fazendo estágio, não passava com a família, enfim. Então, foi esse tempo. E eu comecei a trabalhar eu fiz o aperfeiçoamento, né, a residência lá na Equivet, Clínica Assistência Veterinária, e da proprietária lá, que é a doutora Henriette, ela era cirurgiã. Então, eu era um dos auxiliares dela, né? E eu preferia a parte clínica, eu gostava mais do pós-operatório, eu gostava do pré-operatório, eu gostava do atendimento emergencial, né? Tipo, aquela coisa louca de
atender uma cólica, o bicho se jogando com dor, você indo lá e passando a sonda, aquela loucura, né? Eu gostava desse fervo. Do bicho né? pegando. Do bicho pegando. Tipo, se eu fosse médico, eu ia gostar de trabalhar num PS, assim, tá? Chegou um baleado, aquelas coisas. Então, ia ser mais ou menos desse jeito. E era o que eu gostava. E chegou um tempo que a doutora Henriette começou a atender em outros estados e aí ela viajava. Daí quando ela viajava, ficava sempre, ela deixava de sobreaviso. Ou o veterinário X vai operar ou o veterinário Y, quando ela não estava, né? E chegou uma ocasião que ela tinha ido para Minas e eu fui levar ela no aeroporto. E aí, no trajeto do aeroporto, eu perguntei para ela, Henri, se precisar cirurgia, quem que vai operar? Aí ela olhou e falou, opera você. Eu falei, beleza, né? Mas achei que ela falou assim por, né, tipo, tirando sarro, né? E ela embarcou no avião, não deu meia hora, apareceu um caso de cirúrgico, né? Com cólica? Com cólica, um caso de cólica cirúrgica para a gente atender. Inclusive era aqui de Santa Catarina e foi para o Paraná para fazer cirurgia lá no Jockey Club, onde a gente tinha o centro cirúrgico. Aí eu liguei para ela, né? Eu recebi esse animal, a gente atendeu ele tudo, daí eu liguei para ela, falei, a gente tá com um cavalo assim, assim, assado. Eu acredito que a gente consiga reverter clinicamente, tá? Mas se não conseguir, eu vou... Quem que você quer que eu chame? Daí ela falou, eu já falei que quem vai operar é você. Eu falei, então tá bom, então beleza. Você vira, então vamos lá, vamos virar. Isso foi em 2013, né? Eu me formei em 2008, então a minha primeira cirurgia foi em 2013. E aí eu entrei para o centro cirúrgico, né? A gente preparou, eu me relutei um tanto ainda. Tentei clinicamente o que eu pude, né? E aí tava eu, a outra colega minha, né? A doutora Ingrid, e a gente tava naquela assim, que eu... Né? E agora, né? Aí ela falou, opera? Eu falei, não, então vamos lá. Aí entrei para o centro cirúrgico, né? Foi encaminhado o cavalo, entrei para o centro cirúrgico, fui me paramentar. Enquanto eu estava me paramentando, a única coisa que eu tinha em mente, eu não posso errar, né? Então, tipo, a única coisa que eu pensava, eu não posso errar. Então, tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Enquanto eu estava fazendo lá a asepsia, me lavando, né, e tal, eu fiz. Aí entrei para o centro cirúrgico, né, já paramentado. Daí a gente terminou de fazer a asepsia no cavalo, né? O cavalo já estava deitado. O cavalo ele entra andando na sala de indução. Ele recebe um sedativo, né, onde ele fica relaxado. Depois ele recebe uma anestesia intravenosa. Aí ele deita, né? Então a gente ajuda ele a deitar, a gente encosta ele na parede, assim, e daí ele vai deitando devagar, né? A gente põe ele em decúbito lateral e daí tem uma talha que puxa e levam ele até a mesa cirúrgica, né? Então, enquanto eles estavam nesse procedimento, era o tempo que eu estava fazendo a minha asepsia e a minha preparação interna, mental, né? Então, e aí eu tinha que pensar na anatomia do cavalo, só que ele estava em decúbito dorsal, então ele estava com a barriga para cima. Então, a anatomia dele estava invertida, né? Porque a gente está acostumado com o cavalo assim, então, durante a cirurgia ele estava do outro lado. Então, até eu pensar o que era direito, o que era esquerdo, o que eu vou achar, essa posição a posição anatômica está correta ou não está, né? Enfim. Aí terminamos de fazer a asepsia, foi colocado pano de campo, tudo, eu comecei a cirurgia, né? A primeira incisão, quando eu fiz a incisão, eu lembro que eu fechei o olho, respirei e dali para frente eu não lembro de mais muita coisa, assim, em relação a o que os meus colegas comentaram, o que estava acontecendo ao redor no centro cirúrgico. Eu tive um hiperfoco ali no que eu tinha que fazer, que quando eu estava terminando a cirurgia, eu perguntei para o anestesista, vocês não vão ligar a música? Daí ele falou assim, não, a música está ligada desde o começo, mas eu não estava nem ouvindo. Tão focado que você não estava ouvindo música? Que eu não ouvi nada, eu estava focado no que eu tinha que fazer, né? Então ele tinha uma compactação de cólon maior, né? E essa compactação fez com que esse cólon se deslocasse. Então é uma parte do intestino grosso do cavalo, né? Ele ficou com muito conteúdo, né? Muita ingesta, que já é uma ingesta que já está digerida, que já está formando o bolo fecal. Então ele começa a fazer essa impactação e ficou muito pesado e ele acabou deslocando. Aí a gente tem que tirar tudo para fora, né? Todas essas alças intestinais, né? Esse cólon maior.
Aí é feita uma enterotomia, que é um corte para esvaziar todo esse conteúdo lá de dentro. Aí são feitas 2 camadas de sutura, né? Lava, higieniza bem e coloca anatomicamente no lugar certo, que deveria estar. E daí sutura e vamos para o pós-operatório, né? Que bacana. Então, durante esse processo, eu estava assim, no meu pensamento que eu não podia, que eu tinha que fazer tudo certo. Então, depois que eu fiz tudo isso, que eu coloquei tudo para dentro, eu tirei tudo de novo para fora e coloquei tudo de novo para dentro. Eu fiz 4 vezes para ter certeza de que estava tudo no lugar certo, né? Porque eu pensava comigo assim, eu não posso errar, eu tenho que, né, tipo, a responsabilidade aqui nesse momento é minha. Depois do pós-operatório a gente consegue dividir, né, a responsabilidade, mas aqui nesse Quem momento tá fazendo sou eu, né? E eu não tô com a doutora, com a minha chefe aqui para me falar assim, não, faz isso, faz aquilo, né? Para me dar o pulo do gato ou para né? Não. Então ali era eu, né? E meu auxiliar, né? Tipo, meu auxiliar, então, o anestesista, mas assim, eu tinha que resolver o problema, né? E daí resolvi, graças a Deus, deu certo, né? E assim foi. E aí começou outra, né? Ela viajando, daí já apareceu outra, parece que era um negócio. Ela ia viajar, sempre aparecia uma cólica, né? Então eu ficava naquela... E aí pegou o gosto, então? Daí acabei pegando o gosto pela cirurgia, né? Aí comecei a perder o ranço pela cirurgia, né? Como eu sempre gostei de clínica, né? Então eu acabei agora associando a clínica com a cirurgia. Sim, é muito bacana isso. E a tua didática é muito boa, né? Eu que não sou da área, eu acho que o nosso público, né, que nos acompanha também entendeu aí o passo a passo de fazer esse trabalho. E é muito legal ver esses momentos que mudam a vida, as nossas vidas, né, a vida dos convidados, que é aquele momento que às vezes a gente não estava esperando, mas que muda tudo, né? Muda todo o jogo, né? É muito legal isso. Muda. E principalmente porque eu não era uma coisa que eu queria muito, não era uma coisa que eu almejava ser um cirurgião, né? Aconteceu e eu abracei a causa, né? Porque eu pensei comigo, ou eu faço ou a gente vai ficar sempre dependendo de outra pessoa para fazer, né? Então, se a gente tem uma equipe, então na falta de a equipe ela tem que se sustentar sozinha. Exato. A gente não pode ficar, né? O meu pensamento de trabalhar dentro de uma equipe era assim, a gente fazer acontecer, mas a equipe fazer acontecer. A gente não depender de terceirizar determinado serviço, né? Esperar que outros venham até o local para fazer isso quando o líder não está, né? Quando aconteceu isso, eu pensei comigo, aí eu tenho uma oportunidade, gosto? Não. Mas... O cavalo está passando selado, né? Eu vou ter que aproveitar, né? Vou ter que... E aí eu aprendi a gostar, e daí você começa, né? Começa uma, começa outra. E eu sempre operei cachorro, né? Então, para me ajudar financeiramente no início, eu atendi em ONGs, né? E eu acabava daí final de semana fazendo cirurgia em cachorro de ONG, né? Fazendo castrações, né? Então, tipo, a questão cirúrgica era mais uma forma financeira do que realmente uma coisa que eu gostasse, né? Mas eu acabava fazendo, né? Então, daí foi indo. Então, operava cachorro, final de semana, quando eu não estava de plantão, e daí quando a minha ex-chefe viajava, né? Aí eu acabava fazendo as cirurgias de emergência. Que bacana. E Yuri, você teve essa experiência aqui por conta do teu professor de cirurgia, né? Mas conta pra gente uma história ao contrário, que um professor te deu, que se você guarda assim com muito, ou de repente um profissional no lugar que você trabalhou que também botou a mão para ajudar, em vez de... Eu vou falar que eu tive, graças a Deus, durante o meu processo acadêmico, eu tive muitos professores bons, né? E a maioria ali, eles faziam de tudo para que a gente tivesse a oportunidade de ver todas as áreas, né? Como que eu vou explicar? Quando eu me formei, antes de me formar, sempre todo mundo falava que veterinário de equino morria de fome. Eu já escutei né? isso. Tipo assim, meu veterinário de equino morre de fome, não se estabelece no mercado, isso, aquilo, aquele outro. Então, tipo, era sempre assim, era uma marcha ré você querer trabalhar com equino.
E então, durante a faculdade, eu fiz estágio em várias áreas, né? Então, e cada professor de determinadas áreas, tipo de caprino e ovino, de gado de leite, gado de corte, mais ou menos, porque eu nunca fui muito fã. Mas gado de leite, né? Que era o mesmo professor do gado de leite e gado de corte, mas a parte de gado de leite que ele deu, assim, foi fenomenal, fantástico. E é o que a minha região, na região que meus pais moram, que é Ponta Grossa, né? A região dos Campos Gerais ali, tem muito, né? Gado de leite também, né? Região de Carambeí, Castro, né? Sim. Então... Tem a maior feira ali, né? Do Brasil de gado de leite, na Castrolândia ali. Né? Isso. E aí, esses professores, eles tiveram uma importância muito grande, porque eles ajudavam todos os alunos que tinham interesse, né? Então, em fazer estágio, a gente fazia estágio, eles davam um apoio muito grande, né? E eu fui fazendo esses estágios pensando que eu quero trabalhar com cavalo, eu sei o que eu quero, mas eu tenho que ter meu plano A, B, C, D e E, porque se uma coisa não der certo, eu tenho que fazer dar certo, né? Exato. Até eu conseguir chegar onde eu quero. Então foi isso. E o professor de clínica, de clínica médica, eu tive 2 professores de clínica médica e clínica cirúrgica de equinos, eles foram muito bons, né? Tanto a professora Roberta quanto o professor Pedro, tipo, eles foram muito, assim, na decisão de eu realmente querer eles... Atuaram de forma especial, assim, na tua carreira. E principalmente porque eles não fizeram, como que eu vou dizer assim... Não foi uma coisa que eles... você gosta de cavalo, então eu vou te abraçar, vou te facilitar a vida. Não, pelo contrário, eles me dificultaram o que podia e o que não podia, né? Para ficar bom naquilo. Para ficar, Quando eu ia para algum estágio, daí eu voltava, a Roberta pedia um relatório e daí ela... usou isso aqui por quê? Né? Eu tinha que saber por que foi usado. Mas por essa conduta aqui, você acha que está certo? Né? Esse manejo deles, o que né, para me fazer... Estágio supervisionado mesmo, né? E me criar um senso crítico, né? Do que o que seria o ideal, né? Porque a gente sabe que às vezes o correto é diferente do ideal, né? A gente, né, faz um correto, mas assim, o ideal seria, né, uma outra maneira. Então, para formar esse senso crítico, porque isso é uma coisa que acaba fazendo diferencial lá na frente, né? Sim, quando a com gente certeza. se forma. Então, isso é uma das coisas. Então, esses professores foram assim, fundamentais, né? A professora de clínica, de patologia clínica também, que fez toda a parte do laboratorial, né, do meu trabalho e tal. E ela, inclusive, foi minha orientadora, né? Porque na época foi uma transição, estava tendo concurso de professor, então os professores, a Roberta já não estava mais na faculdade, os professores que eu tinha afinidade e que poderiam ser meus orientadores não estavam mais lá na faculdade. Então eu tive que pegar a professora de patologia clínica, ela não entendia nada de cavalo, a única coisa que ela entendia era de hemograma bioquímico, células sanguíneas, enfim, né? E ela também me deu um apoio muito grande, porque tipo, a dificuldade que ela teve, ela estudou para me ajudar, né? Então ela foi uma pessoa que ela me deu muito apoio também. Que bacana isso. E na minha banca também, porque os casos que eu relatei tinham exames tanto de bioquímico quanto hemograma, então tinham algumas alterações e graças a ela também eu consegui me expressar bem nessa parte de resultado de análise clínica, né? Isso é muito bacana, né? E essa participação da nossa vida, né? E a gente seguir algumas filosofias ou conduta ética de profissionais é muito bacana para a gente se tornar um profissional realmente qualificado, né? É muito bacana. E agora me fala uma coisa, assim, que eu tenho uma dúvida que eu tenho, Yuri, que é o seguinte: quanto tempo o cavalo demora para voltar da cirurgia? Depende. Depende do anestésico, depende do protocolo anestésico que é usado, depende que tipo de cirurgia, se é uma cirurgia eletiva, se é uma cirurgia de cólica, né? Vamos de cólica, assim, por exemplo, aquela que nem você descreveu. Uma cirurgia emergencial, né? Dependendo do protocolo anestésico, o cavalo demora aí de 30 minutos a 40, né? Que é o protocolo que a gente adota lá no hospital onde eu trabalhei por último agora, né? Mas algumas outras técnicas de anestesia, eles podem levar até 1 hora e meia, né? Fica também uma pessoa responsável pela anestesia, como é a cirurgia de humano? Fica ele monitorando, se precisar mais ele prolonga? Isso. Tem um anestesista, tem o cirurgião, tem o auxiliar, tem o volante, então é uma equipe cirúrgica completa, né?
E eu pergunto isso porque a gente, quando volta de uma cirurgia, né, a gente está debilitado e tal. O cavalo, ele tende a ficar de pé? Como é que é? E está com corte, está com os pontos? Como é que é a recuperação recuperação deles logo depois de uma É cirurgia? um pouco, não é complicado, mas Tem a que ter gente tem que ter atenção. um pouco de atenção. Uhum. Porque é um bicho enorme, né? Ele pesa aí em torno de 450 a 500 quilos, vamos dizer assim, uma média, né? Mas tem cavalos mais pesados. A gente tem que cuidar o tempo que eles ficam em decúbito, porque eles, pelo peso, eles fazem uma paralisia, podem fazer paralisia do radial, né? Que é do membro torácico. E podem fazer alguma paralisia de membro pélvico também, né? Pela compressão de ficar muito tempo deitado. Então a gente procura estimular para que eles levantem. Então primeiro a gente tenta deixar eles em esternal, né, que é de barriga para baixo, assim, né, numa posição. Como o cachorro fica deitado assim. Isso, tipo esfinge, assim, vamos dizer, para eles ficarem numa posição que facilite para eles levantarem, né. Só que tem alguns cavalos que eles acabam alucinando, que é que nem a gente quando volta da anestesia, né, tipo assim, vê coisa, vê. Fala né, besteira, o cavalo também fica maluco assim. Fica loucão. E daí eles querem levantar e não conseguem, então a gente tem que segurar, tem que, né, acalmar, né? Porque alguns voltam bem louco para querer ficar de pé logo, assim, né? Mas eles não conseguem se sustentar. Porque então, ainda sem força, ainda está com o efeito da anestesia. Está com o efeito da anestesia. E aí demora, né? Daí eles têm uns que... Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Tem que cuidar, esperar ele estar bem acordado, né? Um dos parâmetros que a gente olha é o nistagmo. Enquanto eles estão em nistagmo, que o olho a pupila fica mexendo, né? Enquanto a gente está vendo eles nessa situação, a gente sabe que eles não vão conseguir ficar de pé. Então, quando para no nistagmo, que ele está olhando fixo, está respirando melhor, aí a gente coloca eles em external e daí estimula para levantar. Daí eles levantam, calmo, né? A gente escora, ajuda, até eles se firmarem. E se ele levantou com 30 minutos, com 45 a gente já começa a mexer ele dentro da sala de recuperação e daí a gente já sai para fora. E onde que é o corte no animal? É embaixo, é do lado? É embaixo, aqui, para baixo do umbigo, né? Do umbigo dele. Do umbigo deles. Na verdade, é para frente. Porque a gente vê o cavalo, né? É uma região que é muito exigida, assim, né? Porque tá embaixo dele. É entre o músculo abdominal, né? Os músculos reto-abdominais, daí tem a linha alba, então é bem onde a gente faz a incisão, né? Que daí ele vai estar com a barriga para cima, assim, né? Então a parte da musculatura reta, então é bem onde a gente faz a incisão. Eu tinha essa dúvida de como é que era os cuidados com o animal depois que ele sai de uma cirurgia dessa, né? E para cavalo atleta, não sobre cólica, qual que é uma cirurgia mais comum ou que tem maior necessidade, vamos dizer assim? Você estava me dizendo que cada cavalo, né, por exemplo, o Ardemilha tem uma especificidade, o Manga Larga tem outra, o Crioulo tem outra. Mas vamos pegar a questão do Ardemilha, que é onde você, né, trabalhou mais, eu diria, né? Sim. Qual que é a comum, assim, a lesão que acontece no cavalo atleta? Olha, as lesões de quarto de milha, vamos dizer, os cavalos de tambor, né? Alguns cavalos de tambor, eles têm algumas desmites, né? Que é inflamação do ligamento suspensor do boleto, né? Algumas tendinites, né? E as artrites e artroses, né? Tanto de curvilhão como de carpo ou boleto, né? Por quê? Porque eles vão numa alta velocidade e eles fazem um giro nessa alta velocidade. Então, eles gastam, né, muito... existe na biomecânica que ossos pequenos e com os ligamentos, eles fazem um movimento de lateral motion, né? Que é um movimento curto e movimento... Mas ele movimenta, vamos dizer, a quartela, o boleto, que são ossos que só movimentariam ou para frente ou para trás, né? Eles acabam tendo um movimento lateral também, né? Um certo movimento, tanto a gente chama de lateral motion. Então é bem pequeno. E nesse momento, né? Como cada articulação existe um ligamento que prende uma na outra, então esses ligamentos eles sofrem um estresse muito grande, né? Então esses ligamentos acabam fazendo lesões, né? Entendi.
Então essas são lesões que são do quarto de milha, vamos dizer assim, da prova de tambor, né? Podem acontecer, né? Sim. E na Horse Solutions você faz o trabalho de acompanhamento desses animais atletas, né? E a reabilitação. Então, se o animal tem uma questão dessa, né? De estar com inflamado por conta dessa movimentação que você estava explicando para a gente, você faz o trabalho de acompanhamento e fisioterapia desses animais. Isso, daí a gente faz também a parte da fisioterapia desses animais, né? Dessa reabilitação. E qual que é a atividade que um animal desse faz para reabilitar? Ou não faz, né? Faz. Hoje a gente sabe que a reabilitação, ela tem que ser uma reabilitação ativa, né? Antigamente a gente sabia que a gente tinha que fazer uma reabilitação com o cavalo parado. Então o cavalo tinha uma tendinite, uma desmite, ele ficava de 8 a 12 meses fechado dentro de uma cocheira. Né? Não mexia? Não mexia. Então hoje a gente sabe que o quanto mais ele mexer, melhor. Do jeito correto, né? Do jeito correto. Então é uma reabilitação ativa, né? E com atividades controladas. Então a gente sabe em que tipo de piso esse cavalo vai precisar andar, em que tipo de movimento que ele vai poder fazer. Ele vai poder trotar, ele vai andar no passo, ele vai fazer propriocepção, ele vai fazer rampa, ele vai fazer, enfim, né? Aí a gente define, ele vai andar na hidroesteira, ele vai na plataforma vibratória, daí a gente acaba definindo, né? O tratamento para cada tipo de lesão, né? Mas é assim né, o protocolo Delta, que a gente chama, que é esse protocolo de reabilitação ativa, né? Que bacana, porque o que a gente pensa é que realmente tem que ficar parado e não necessariamente corrige alguma coisa, né? Não. Porque deixa de forçar, mas também não reforça, né? E daí você acaba tendo uma fibrose, né? Se você, né, vamos dizer, um tendão ali, se você parar o cavalo, ele vai fazer uma fibrose, uma cicatriz, né? Fibrosada. E ali, beleza, fibrosou. Mas só que aí eu vou ter uma fragilidade, tanto proximal quanto distal. Então, às vezes, eu tenho uma recidiva da lesão, quando o cavalo volta a trabalhar. Sim. Se ele ficou parado esse tempo, né? Aí ele perde musculatura, perde condicionamento físico. Só piora, na verdade. Então tem toda uma cadeia que a gente hoje procura, né? Como a gente trabalha com cavalo atleta de alto valor zootécnico, a gente precisa que esses animais eles voltem à sua função da melhor maneira possível e no menor tempo. Sim, né? Porque quando a gente diz o cavalo é atleta, significa que ele está competindo, significa que ele está ali para elevar a qualidade dele de como garanhão ou como fêmea, né? Para criação e para prêmios também, né? Sim. Então precisa voltar realmente. Precisa voltar. Então a gente precisa fazer com que eles voltem, né? Voltem bem, né? E num menor tempo de recuperação. E dentro dessa questão de reabilitação, um trabalho que você faz também na medicina esportiva dos animais é a prevenção, né? Ou a rápida atuação em cima de um problema que pode estar no início ainda, né? Isso, a gente procura trabalhar muito com a parte da prevenção, porque é mais fácil de você conduzir um atleta, você fazendo essa parte da prevenção, do que você tratando um atleta que está lesionado, né? Então, vamos dizer assim, se eu tenho uma pré-lesão, eu vou ter um atleta que ele tem uma artrite, eu não posso deixar que essa artrite vire uma artrose, né? Então, eu procuro fazer com que ele mantenha, né? E não piore o quadro. E esses sinais? Porque você não está sempre com todos os animais dos áreas que você atua. Depende muito do olhar do dono ou do responsável do treinador. Então, ele tem que ter um olhar crítico para também identificar esse início de problema. Isso, e é uma coisa muito... É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto que a gente faz. Por quê? Porque o treinador, ele não sabe, às vezes, exatamente onde que está. Mas ele fala assim, tá ruim do pé, doutor. Do pé direito tá ruim, não tá entrando, né? Então, ele sente alguma coisa diferente, mas não sabe muito bem o que é. Ele sabe que é no posterior, ele sabe que é o direito, que é o esquerdo, porque muda né, a biomecânica da passada toda. Então ele sabe, né? E aí ele fala, não, tá assim, assim, assado. Daí a gente já vê no caminhar como é que o bicho já apresenta algumas alterações, né? Na passada, amplitude de passada, você está encurtando fase cranial, fase caudal do passo, né?
Então, tudo isso a gente já consegue perceber no caminhar. Só no olhar do animal. E aí sim a gente faz a semiologia, né? Que são o exame das flexões, para a gente definir e saber onde que está o problema. Essa era uma hora boa, se eles falassem, né? Ajudava bastante. Ajudava. Mas tem que identificar realmente observando e fazendo todos os trabalhos ali de verificação. Os exames físicos, né? Mas é muito importante isso, né, Yuri? Que o treinador, ele tem um olhar clínico também de verificar que não está em alguma coisa, tem alguma coisa ruim ali, para não deixar evoluir e chamar o profissional, né? E eles têm o feeling, né? Os treinadores, eles têm esse feeling de saber assim, ó, não está trabalhando direito, não está, né? Ele tá endurecendo, está enrijecendo, alguma coisa está diferente, está bloqueando o lado direito ou o lado esquerdo, né? Eles têm esse feeling, e eles passam esse feedback pra gente, né? Então, os cavalos que eu acompanho, né, na parte da medicina esportiva, eu gosto de ver eles trabalhar. Então, um dia assim, você vai trabalhar fulano? Eu quero ver. Daí eu vou lá, vejo como é que está o trabalho e tal, né? Mas para ver a movimentação do cavalo, se está harmônica, se tem alguma coisa que eu possa melhorar, né? Que a gente possa... Então, como eu falei, é um trabalho conjunto ali, de treinador, proprietário, veterinário, né? A gente tem que sempre estar junto e se comunicando para poder tratar da melhor maneira possível. E como é que o cavalo ele externa a dor? Ele diminui o movimento, tal, ou ele tem uma maneira ele muda o temperamento? Como é que quando ele está com dor, né? É que assim, tem algumas ocasiões o cavalo ele está com uma determinada dor, mas ele não demonstra essa dor, né? Primeiramente, clinicamente, mas a gente consegue perceber por quê? Porque diminui o desempenho, né? Ou vamos dizer assim, o cavalo está embrabando para fazer alguma coisa, né? Tipo, está ficando bravo, nervoso para fazer determinado movimento. Quer dizer, aquele movimento dói nele. Alguma coisa está errada, né? Porque se ele fazia bem sem ficar, né? Sem se alterar e agora ele está se alterando quando você vai pedir para ele fazer aquele determinado movimento, então alguma coisa está errada, né? Então isso Ele demonstra na perda da qualidade, da qualidade, da performance do movimento. E da própria movimentação, né? Da própria movimentação. É bem... não é uma coisa muito clara, né? Quer dizer, para mim, né? Não, mas para você que é profissional, mas é uma coisa mais clara. É um conjunto de sinais, né? Que a gente vai percebendo, né? Sim. E quanto antes a gente conseguir perceber esse conjunto de sinais, melhor para não virar uma lesão maior, uma né? lesão crônica. E na questão da cólica, né? Quais são assim as melhores dicas para evitar, né, que o animal venha a ter cólica? Porque eu acho que é mais um problema humano, né, de tratamento, ou não, estou errado? A cólica ela tem várias etiologias, né? Síndrome do abdômen agudo. Então, vamos dizer assim, ela pode ter inúmeras causas, né? Uma sim pode ser iatrogênica, que é, né, pelo ser humano, mas ela também pode ser por desidratação, né? Então a desidratação, tanto em tempo... Altera o metabolismo ali. Em tempo de frio, os cavalos diminuem a ingestão de água. Né? E no tempo de calor eles desidratam porque eles não conseguem, né? Porque aqui é muito quente, a nossa região é quente, né? Então eles acabam se desidratando por suor mesmo, né? Calor, perdendo por causa do calor, né? Então nesses períodos do ano a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? E aí nesses casos a gente acaba pedindo para que quem cria cavalo que dê um sal mineral, aumente a rotina do sal mineral, né? Para fazer com que esse cavalo tenha uma ingestão maior de água. É porque o sal mineral vai dar sede, vai trazer necessidade de ingerir água. Aí outra coisa que pode causar cólica é capim de má qualidade. Mas o capim é bom, é verdinho e tal, mas o problema não é o capim, a qualidade em si do capim, é a qualidade desse capim digerido, mastigado, né? É que não é aquela questão de fibra longa e fibra curta também, é isso? O cavalo ele precisa da fibra longa para fazer a digestão completa, né? Mas
A dentição do cavalo é muito importante, né? E tem muitas pessoas que não fazem o preventivo, né, da ortodontia dos cavalos. É que a gente estava falando agora há pouco, né? É muito importante, a gente nem pensava nisso há muito tempo E aí atrás. ele mastiga mesmo essa fibra longa, né? Aham. E essa fibra, a triturada, ela acaba não sendo triturada Adequadamente. adequadamente, na maneira certa, e essa fibra se transforma numa fibra de má qualidade. E essa fibra de má qualidade, ela vai se acumulando dentro do intestino, pode ser no ilho, né, no intestino delgado, que é a transição do delgado para o seco, né? Ele para ali, ele faz uma compactação, ou no colo maior mesmo, é que ele, né, vai compactando e acaba fazendo tendo esse problema, né, de cólica por impactação ou compactação. No sítio a gente ouvia muito o avô, o pai falando, né? Não dá muito milho que dá cólica, e um milho puro, né? E isso é real ou era pra gente economizar milho? Não, é porque na verdade o milho é altamente energético, né? Então o milho é altamente energético, é amido, né? Ele acaba fazendo ele não é bem digerido, só o milho, né? Ele não tem uma digestão muito boa a nível de estômago, né? E aí, esse milho que o cavalo ingeriu ali, ele fermenta, vamos dizer assim, né? O próprio suco gástrico acaba fazendo essa fermentação para tentar, né? Fazer essa digestão ali e ele não consegue. Daí começa a ter essa fermentação, um aumento de gás dentro do estômago, né? E aí ele acaba tendo dor, fazendo cólica por causa do excesso de milho, né? Mas assim, não é uma coisa comum, né? Mas o milho pode causar essa má digestão e virar uma cólica, né? A gente, né, eu sempre costumo dizer que eu sempre usava o cavalo realmente para o dia a dia, para a lida, né, com gado, né? Não era como é hoje, que tem especialização e esporte e tal. Então a gente tem bastante desses, não sei se posso dizer folclore ou não, mas tem bastante dessas informações, né? Desses mitos. Desses mitos, sim, mas exatamente. tem bastante. E que mais, assim, em relação à cólica, que o criador tem que ficar atento, além dessa questão da hidratação do animal, Yuri? Tem mais alguma coisa que a gente pode dar de dica para... Cavalo é rotina, né? Cavalo é um animal que ele tem rotina. Se ele come às 6 horas da manhã, a ração, ele tem que comer todos os dias às 6 horas da manhã a ração. Então, porque ele sabe que vai dar, né? O relógio biológico dele já avisa, ó, tal hora. Quer dizer, o vai ser relógio ração. biológico do cavalo é muito afinado. É bem afinado. É bem afinado. Então, tipo, é um bicho que tem que ter rotina, né? Água sempre à vontade e limpa, porque o cavalo não toma água suja. Isso é uma coisa que a gente costumava ouvir também no interior, né? Se o cavalo parou para tomar água, a gente pode tomar também, que a água é boa. É bem isso. Eles não tomam água suja, não tomam água barrenta, né? Assim, só se ele estiver muito, né? Precisando. Muita sede, Mas, enfim, então, ter essa questão rotina. de rotina, de manejo, de alimentação, né? Dar uma ração de boa qualidade, um feno de boa qualidade, né? Água, uma suplementação com sal mineral também que seja adequado para equino, né? E que não mude essa rotina, e se mudar, que seja mudada gradativamente, né? Porque o que a gente tem de problema? Os animais, eles vão para a prova. Então, quando eles vão para a prova, tem alguns animais que chegam no local do evento, eles deixam de comer, eles param de comer. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente, mudou a rotina, mudou a cocheira, mudou o cheiro, mudou, né? Eles dão uma segurada na comida. Então, aí a gente já tem que ficar atento, né? Porque, opa, parou de comer, não sei se está tomando água também. Então, a gente tem que dar uma atenção maior para esses animais e principalmente nesses períodos de evento, né? Que eles vão Estão fora da rotina dele. E alguns momentos no evento a gente precisa deixar eles em jejum. Por quê? Porque eles vão competir em determinado horário. Então, a gente não trata naquele horário para ele não correr de barriga cheia, vamos dizer assim. Que já é uma mudança de rotina também. Que é uma mudança de rotina também, né? Então, infelizmente, a gente acaba, durante o evento, tendo essas mudanças bruscas de rotina, né? Para a competição a gente entende, né? O que a gente, de repente, eu acho que a dica é
durante o dia a dia em casa, isso tem que manter a rotina. uma certa rotina e um manejo adequado, assim, né? Com uma ração de boa qualidade, um feno de boa qualidade, que esse cavalo fique um período solto a campo, que ele possa ter um momento de lazer dele também, né? Porque um cavalo só dentro da cocheira também, ele acaba adquirindo alguns vícios repetitórios, né? Que é engolir ar, Pois é, a gente estava outro dia no Aras, que eu estava justamente vendo isso, né? Um cavalo tinha algo no pescoço para apertar, né, Tom? E o outro de outra maneira, e realmente por conta disso, porque os cavalos na natureza são soltos, né? Isso. Correndo Isso. E pastando eles no chão. Vão comendo e vão andando, né? E às vezes coloca muito alto ali o feno, né? Já muda o jeito até dele pegar a comida, né? No alto, né? Não sei se tem algo... Tem, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Que é uma questão de manejo, assim. O feno a gente põe no chão, né? Cavalo não é... Girafa, não né? é girafa para comer folha lá em cima, né? Aí a gente tem algumas patologias de vias aéreas. Como que não vai ter? O cavalo está comendo feno, um pó, com a cabeça para cima, né? Aquele pó todo indo no nariz dele, tudo. Respirando aqui. Aí o cavalo vai. A gente tem um cavalo que tem alergia. Tá, mas como é que ele come? Né? Onde é que é o feno dele? Como é que vocês fazem, né? Então, tipo, o cavalo tem rinite. Não é que tem rinite, mas é que ele tem algumas alterações respiratórias que são causadas por alérgenos, né? Sim. Tipo, um pó do feno é um alérgeno, né? E o cavalo às vezes sofre, diminui, tem queda de performance por causa que ele está comendo feno numa feneira, num lugar alto que não seria o ideal, né? O ideal é ele comer no chão. Né? E a gente vê em alguns lugares também, né? Alguns lugares que a gente visitou, do cavalo morder muito a porta da cocheira e a gente colocou aqui um fio aqui porque ele estava engolindo muito ar e tal. E é realmente uma coisa que a gente vê, né? Porque o ideal realmente é que tivesse um piquete onde ele pudesse ficar solto, né? Durante parte do dia para fazer aquilo que ele aprendeu, a natureza dele manda, né? É bem por aí. E tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui para quem está ouvindo a gente, além da hidratação e da rotina? Alguma outra coisa que traz a cólica para o animal? Esses são os principais? Esses são os principais, assim, né? São, vamos dizer assim, esse é o principal básico, o básico principal, né? Para um animal que está... Para quem tem um animal de cocheira, um animal que... Não digo um atleta, às vezes um animal de você passear final de semana, né? Então, são esses cuidados que tem que ter, né? A hidratação é uma coisa que é muito importante, a gente tem que eu sempre bato em cima dessa questão da hidratação, porque ela é uma das que mais acometem, né? Tanto em períodos de frio, como eu falei, né? Pela diminuição da ingestão, como o calor pela perda de eletrólitos que eles têm por causa do suor, né? Eles acabam suando. No calor aqui, os cavalos suam parado, né? Sim. Parado dentro da cocheira ali, eles estão suando, né? Então, eles acabam se desidratando, né? Trocando calor é o jeito, o suor é para isso, né? É para isso que... E tem aquela, eu não sei se é a especialidade, Yuri, mas tem aquela doença nas patas que é causada por excesso de proteína. Laminite. A laminite, né? A laminite. Aí sim, muito milho tem causa, talvez por conta ou não, né? Ou é muito amido no milho, mas não, mas é se que transforma, assim, né? Antigamente, né, a gente tinha essa ideia da laminite ser causada pelo excesso de milho, de carboidrato, de proteína, enfim. Só que hoje a gente sabe que o que acontece? Vamos quebrar mais um mito aí, então. Ela vem através de uma toxemia, né? Essa toxemia tem que partir de algum lugar. Da onde que essa toxemia pode partir? Pode partir do milho azedo no estômago, né? Aí A toxemia é uma intoxicação de alguma maneira. Isso, né? Que pode ser causada, por exemplo, pelo milho. Pelo milho, né? Pode ser causada também por excesso de exercício, né? Vamos dizer assim, um cavalo que não está acostumado a fazer cavalgada, a pessoa monta ele uma vez ou outra e daí ele vai fazer uma cavalgada de 50 km, né?
cavalo vai sentir. Vai sentir, né? Então ele vai ter uma miosite, essa miosite vai, né, vai liberar toxinas e essa toxina vai acabar ocasionando Entendi. Então, o excesso ou tirar do comum dele já pode causar um primeiro estágio, né, que é uma inflamação, alguma coisa, que aí isso sim aí vai... né? Uma cólica por compactação, que você demora uns 2, 3 dias para tratar, ela também pode ocasionar uma laminite. Meu Deus. Né? Então a cólica ainda com laminite. Coitado do bicho, então dá na barriga e não consegue ficar de pé. É um combo. Então tem alguns casos que a gente já vai atender o cavalo com cólica e já coloca ele no gelo, preventivamente, para quê? Para evitar que dê laminite, né? Porque quando a gente sabe que está com uma compactação, já faz 2 dias que a gente está atendendo, agora que vamos encaminhar para o hospital, daí chega no hospital, já vai para o gelo e daí todo o procedimento de atendimento de cólica, né? Aí e o gelo é feito o gelo nas patas, nas né? patas, para nem começar a ter gozado, né? A inflamação. A inflamação. E antigamente até se sacrificava animais, né? Que eu não sabia como tratar, né? E não sabia muito bem a causa, né? Eu estou falando besteira, mas é bem isso, né? Inclusive eu tive um animal meu que teve laminite, né? Por excesso de trabalho até foi. Era um potro que comecei a saltar com ele era bom, e daí o meu instrutor, uma semana lá, ele se empolgou e acabou que, né? Ele deu um treino mais forte, né? E o cavalo acabou tendo uma laminite. E naquela época era aquela coisa, até conseguir um veterinário e enfim, né? Era complicado, lá na minha cidade não tinha veterinário específico de cavalo, então eu conversei com alguns veterinários de Curitiba, do norte do Paraná, que era onde tinha veterinário que trabalhava só com cavalo e atendia laminite. E aí eu fui no Jockey Club lá em Ponta Grossa e consegui conversar com um proprietário que estava com um cavalo com laminite e o veterinário tinha feito uma sangria, né? Aí ele foi lá e fez a sangria no meu cavalo, igual o veterinário tinha feito no cavalo dele, né? Então, para quê? Para diluir essas toxinas, né? Então, vamos dizer assim, você tira o sangue do cavalo, você está tirando um pouco de toxina ali no meio. Você está eliminando um pouco das toxinas, né? Então, vamos dizer assim, antigamente era o que tinha, né? Aí, se o cavalo melhorasse, melhorava, se não melhorasse, e deu certo esse outro não? Deu certo, e inclusive, acho que 3 veterinários que foram atender, eles falaram que era para eutanasiar. Eu falei que eu não ia eutanasiar, né? Eu, teimoso também. Sim. Mas eu achava que não tinha por que eutanasiar, né? Porque ele estava bem, ele estava, né? Tinha dor, a gente controlava a dor com anti-inflamatório, enfim, fazia o que dava para fazer, né? E aí ele foi melhorando, foi feito casqueamento, mas devagar, foi muito devagar. Foi um ano de recuperação. É isso que eu ia falar, as histórias que eu escuto quando recupera é um ano. Foi um ano de recuperação, mas ele recuperou. E fica como se não tivesse passado por aquilo? Olha, ele fica alguma coisa? Ele ficou super bem, super bem. Ele tinha umas alterações morfológicas no casco, né? Que o casco não vinha um casco bonito, né? É que nem a gente quando perde a unha que vem uma unha feia, né? Sim. É mais ou menos a mesma coisa. Então tem um dano que fica para posterior aí que... E aí a gente tem que trabalhar com ferrador, com ferreiro que entenda, que saiba ferrar, né? Sim. E para a gente conseguir fazer com que esse casco volte ao normal ou o mais próximo de ser normal, né? Então é o jeito que a gente trabalha. E foi o que foi feito com ele. Ele foi indo, ele acabou voltando e deu certo. Mas assim, é muito tempo, muito investimento, né? E um investimento que às vezes é incerto. Sim. Né? Então por isso que acabam, né, parando por ali. E por isso que é melhor prevenir, né? E ainda mais pela questão de dor, porque ele causa uma dor muito grande no cavalo. Então, tipo, o cavalo sofre, né? Quando ele está com laminite. Ele geme de dor, ele sofre, você sente o sofrimento. Tem cavalo que chega a perder o casco, né? Meu Deus. Aí acaba ficando cada vez mais difícil, né? Então a gente acaba optando pela eutanásia, nesses casos, por questões humanitárias, né? Sim, não deixar o animal sofrer. Não deixar o animal sofrer. Mas eu via que a vontade do Black viver era maior do que a vontade dele desistir, né? Então eu via que ele tinha muita vontade de... Né? Eu tinha vontade e ele também tinha, então eu falei, não, vamos continuar. Meu pai, na época,
queria, né? Acho que não tinha muita alternativa, assim, né? Eu queria que tratasse, tratou e foi, né? Mas foi um ano, um perrenguinho, assim, mais ou menos, mas acabou que deu certo, né? Isso é uma coisa que a gente vê que é realmente bastante dolorida para o animal e às vezes a gente fica sem saber muito o que fazer. E você você observa, porque assim, eu sou do interior de São Paulo, que é muito parecido com o Paraná, que é uma região que não é tão úmida, que, né, tem uma terra mais vermelha, mais roxa. E aqui na nossa região em Santa Catarina, a gente percebe que aqui é muito úmido, né? E tem alguma coisa que aqui costuma dar nos animais aqui que não dá na nossa região? Tem alguma coisa que... Voltando na cólica, né? Aqui a gente tem um alto índice de interólito, que são aquelas pedras que elas se formam dentro do intestino do cavalo, né? Então, aqui a gente tem um alto índice de cavalo com interólito. Então, mais do que lá? Mais do que em qualquer lugar do Brasil. Do que lá? Nossa, eu jamais em qualquer lugar. Porque aqui é uma coisa que eu demorei para me acostumar aqui, foi a questão da umidade, né? E a gente vê na própria pastagem, né? Uma coisa que eu converso muito com o Wellington é isso. Na própria pastagem ela é diferente da pastagem de outras regiões, que ela é muito úmida, né? A terra e o capim, o mato que nasce também é diferente, é uma coisa um pouco diferente. É diferente. Então, daí a gente tem essa questão. E não só isso também, é porque a gente tem aqui uma parte quase que litorânea, né? Mas a gente tem uma água que ela é rica em ferro. Ela é mais rica em ferro, né? Ela tem alguns minerais a mais do que uma água normal de outra região, né? E fora que também tem ela é mais saloba também, né? Uma água, então isso tudo também interfere na questão da absorção dos minerais, né? Olha só, eu fiz a pergunta sem saber muito se ia ter uma resposta, mas não, acabou. Mas isso, assim, eu vou te falar que é uma coisa que ao longo do tempo, eu vim pensando, né? Porque, tipo assim, observando isso, né? Por que tem índice... o interólito se você olhar na literatura, você vai ver em cavalos a partir de 12 anos, 12, 15, 16 cavalos velhos, né? Você vai ter a formação de interólito. Eu operei potro de 3 anos, que eu tirei 5 interólito. Caramba. Tipo, isso não é normal, né? Então, mas por que aqui tem, nos outros lugares não tem, né? Daí você começa a pesquisar... Tem alguma coisa, né? A pesquisar né? O tipo de alimentação. Mas o cavalo que eu operei aqui não comia a mesma coisa aqui, mas o que tem em comum, né? Aqui é mais arenoso, aqui é mais, né? E o que é o interólito? O interólito nada mais é do que uma formação mineral dentro do intestino. Que faz a gente pensar que na nossa água aqui tem mais... Tem algumas... E aí ele tem geralmente ele tem um núcleo, né? Pode ser qualquer coisa, e daí o mineral que não é absorvido, ele é eliminado pelas fezes, né? Normal. E aí esses minerais eles vão se agrupando em volta desse núcleo, vão criando esses interólitos, que são essas pedras. Olha que interessante. É uma coisa bacana essa. E Yuri, na Horse Solutions, qual é o tipo de assistência que você dá? Aproveitar para explicar um pouco da tua empresa, como é que você faz essa assistência. Então vamos lá. A Horse Solutions hoje ela é itinerante, ela não tem uma clínica fixa ainda, né? Mas então eu tenho alguns lugares que eu atendo aqui no estado de Santa Catarina e no Paraná, né? Eu trabalho com a parte de reabilitação do cavalo atleta, trabalho com a parte de medicina esportiva, né? E eu tenho alguns colegas que trabalham junto, né? Que a gente não é ainda não é uma sociedade, mas é uma parceria, né? Então eu tenho uns colegas parceiros que fazem atendimentos emergenciais, né? Então eu não faço mais atendimento emergencial, mas eu tenho colegas que fazem essa frente para mim, né? E eu atuo daí também, eu atuo mais nessa parte da prevenção, né? Na clínica, na esportiva, então eu acompanho o cavalo em prova, eu faço toda uma rotina clínica de exames a cada 15 dias ou a cada semana, dependendo do plano que eu tenho com o cliente, né? Com o proprietário do animal.
E aí a gente tem um acompanhamento em provas e a reabilitação que eu faço, que às vezes ela pode ser semanal ou 2, 3 vezes na semana, uma vez na semana, que eu também faço alguns pacotes assim para a gente fazer um plano mensal, né? O que eu acho que é interessante, porque esse tipo de assistência, de trabalho que você, né, presta, principalmente com animais de esporte, para mim, pelo menos, só faz sentido você ir até o animal que está ali no ambiente dele, fazendo os treinamentos e tudo mais, do que, de repente, ter que deslocar o animal, né? Então, é um trabalho que você faz de assistência para esses aras, para esses criadores, né? Que você cria um pacote de acompanhamento, principalmente se de repente o animal está no ápice de participação de provas, né, alguma coisa assim, você faz esse acompanhamento então com esses animais. E eu trabalho também em conjunto com os veterinários clínicos que trabalham com esses animais na parte de medicina esportiva, né? Vamos dizer assim, então eu não atendo a medicina esportiva de todos os cavalos que eu faço a reabilitação. Ah, sim. Tá? Então tem uma pequena parte que eu faço, né, o serviço completo, mas eu trabalho em parceria com os outros veterinários que fazem esse trabalho de acompanhamento, e você atua mais na parte da reabilitação. Né? Tipo assim, eu preciso que tá com dor na coluna, vai soltar a prova semana que vem. Eu preciso que faça umas sessões antes da prova e durante o evento. Então daí a gente já legal, já se organiza e já trabalha em conjunto, né? Então hoje em dia eu trabalho bastante com parcerias, né, com os veterinários da região. Bacana. E os animais que você mais atende aqui na região, você está morando em Jaraguá agora, né? Eu moro em Jaraguá. Faz o trabalho de professor aqui na FURB. E atende aqui na região de Paraná e Santa Catarina. Isso, atendo Carambeí, Curitiba, Ponta Grossa, Joinville, Jaraguá, Blumenau, Brusque e Florianópolis. Então é uma loucura. Bacana, não, é muito bacana. E até uma curiosidade, assim, quais são os tratamentos mais comuns hoje em dia? Porque a gente estava conversando antes sobre acupuntura, ozônio também, que eu não sabia que tinha equina, se você quiser comentar um pouco sobre as terapias. Obrigado, Tom. O Tom, aqui no Negócio Animal, o Tom é o nosso responsável pela parte comercial e ele é zootecnista, então ele tem o conhecimento mais aguçado aqui para fazer as perguntas. Então, por favor, Yuri. Então, vamos lá. Hoje em dia a gente trabalha, eu trabalho com a reabilitação ativa, trabalho com uma área da medicina veterinária que a gente chama de medicina integrativa. Tá? A medicina integrativa, o que ela é? Ela é a integração da alopatia, da medicina tradicional chinesa, das fisioterapias, do reiki, então se junta o bem-estar, sabe? Você faz um pacote com tudo, né? E trata. Ah, mas o cavalo melhorou porque eu fiz o remédio. Tá, mas você fez o remédio. Se você fizesse só o remédio, o cavalo ia melhorar tão rápido? Não. Ah, se eu fizesse só fisioterapia, o cavalo ia melhorar tão rápido? Não. Então, é o conjunto de todas as terapias, né, que a gente faz, né, com o intuito de quê? De antes restabelecer o mais rápido possível esse nosso paciente, né? Então, eu trabalho nessa parte da medicina integrativa, eu faço acupuntura, né, tenho formação em acupuntura, faço kinesioterapia, faço ozonioterapia também, que eu, né? Então são que antigamente eram chamadas de como é que era a terapia? Eu até falei esses dias na aula. Chegou uma época que falava assim, terapias holísticas, né? Tipo assim, você vai fazer uma acupuntura, é holístico. Cara, isso não é holístico, isso aí é estudo, isso aí é né, medicina tradicional chinesa, né? Se for na China, lá os caras, a medicina deles é totalmente diferente da nossa. Sim. E quando eu comecei a fazer o curso, eu pensei assim, que loucura que eu estou fazendo, porque o que eu aprendi até agora, eu tô vendo que, tipo, eu tô aprendendo outra coisa totalmente na contramão, entendeu? E daí uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Então vamos dizer assim, eu posso chegar aqui nessa xícara tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Pela esquerda eu vou chegar mais rápido, vai. E pela direita você vai chegar, vai também, né? Então,
Então Tem efeito colateral de um lado, tem do outro? Tem do outro. Então daí a gente começa a pesar. Só que daí a gente começa a ver, a ver o quão a gente consegue com as terapias complementares, né? Que hoje são a medicina integrativa, como a gente consegue melhorar, né, o quadro clínico do nosso paciente e, assim, melhorar o paciente como um todo, não pensando única e exclusivamente na patologia dele, né? Então, a gente tem que pensar na mente dele, se ele está com a mente sã, se ele tem alguma coisa que causa um estresse nele. Distúrbio. Né? Que faça com que ele comece a engolir ar, comece a comer fezes, né, coprofagia, enfim. Então, a gente tem que equilibrar ele para ele estar pronto para receber o remédio, para ele absorver tudo da melhor maneira possível, né? Então, são essas terapias que eu faço. Faço laser, ultrassom, uso correntes, né, que é o FEIS, o TENS, que mais? Campo eletromagnético, né? Então, são as terapias que eu tenho a campo que eu consigo... Que bacana, realmente é bem completo para atender não só aquele ponto específico, mas o entorno que pode estar causando aquela questão, né? Assim, muito, muito bacana. Eu vou dar um exemplo assim, se você porventura levar um pisão no dedão e um cavalo pisou e doeu, né? Você vai evitar de pisar normalmente, você já vai adotar uma postura antálgica, você já vai pisar diferente. Você pisando diferente, o teu pé vai estar doendo, mas toda a tua musculatura da panturrilha, você vai começar a sentir outras dores que não é... Por estar forçando, por estar evitando a dor, pisando diferente, você vai causando outras dores, né? Pela tua movimentação que não é o normal, né? Então, a medicina integrativa, ela vem para quê? Para a gente conseguir tratar não só a doença, tratar o todo, né? Como eu falei para vocês, tratar o animal como um todo. E já pensando, se ele está assim, né? Então nós temos que cuidar não só dali. Tem mais lugares que a gente tem que... Muito, muito bacana. Yuri, a gente está chegando ao final, eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos seguidores, nossos ouvintes que acompanharam o teu trabalho, uma maneira de entrar em contato contigo, né? Os donos de aras e de animais que eu achei super interessante, né? E que quiserem entrar em contato contigo, por favor, deixa os teus contatos, como é que eles te encontram para conversar? Tá, joia. Pelo WhatsApp, né? Que hoje em dia acho que é um meio mais fácil, né? Que é 42 99981 4638, né? Eu às vezes não respondo na hora porque eu estou fazendo alguma coisa, ou dando aula, ou a campo, né? Ou dirigindo, então, enfim, né? Eu acabo que a hora que dá eu consigo responder. Às vezes, geralmente eu respondo de noite, a pessoa manda, quando eu vejo que não é uma emergência, né? Quando é emergência, eles já me ligam, então daí é mais fácil. Quando é emergência, liga, se não for emergência, manda mensagem, que a hora que der eu respondo. Eu já deixo meus clientes avisados, assim, porque daí já facilita a minha vida também, né? E aí eu chego de noite em casa, daí eu começo a responder as mensagens do dia, né? Do que eu recebi no dia ali. Às vezes eu demoro 2, mas assim, depende, né? Mas geralmente eu acabo... pelo WhatsApp é a melhor maneira. E se precisar falar, pode ligar também. Eu, estando condição, eu atendo, né? Tá, já. Sem problema nenhum. Muito bacana. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu espero que a gente possa fazer convites novos a você, porque tem bastante coisa que a gente gostaria de ter perguntado aqui e o tempo nos comprime aí a possibilidade. Muitíssimo obrigado, Yuri, pela tua participação. Obrigado pelo pessoal por terem ficado aqui conosco e ter ganho esse conhecimento que a gente ganhou aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais, Pecuária. Até mais.